Vamos reproduzir as tendências de maquiagem mais bombadas em 2024? Meu nome é Natália Espina, sou maquiadora profissional e nesse vídeo a gente vai reproduzir as técnicas mais virais que bombaram na internet, tanto na gringa quanto aqui no Brasil. Então a gente vai colocar tudo em prática para você decidir qual dessas vai continuar em 2024 e qual que a gente vai levar para 2025. Tem muita tendência legal e diferente, então bora pro vídeo. Bom, então vamos começar aí com o passo a passo dessa maquiagem que vai trazer as maiores tendências do ano de 2024. Foram tendências que viralizaram demais nas redes sociais. E eu vou começar por um passo que geralmente eu não costumo começar por ele, mas para essa técnica que viralizou demais, a gente precisa começar por esse passo que é a sobrancelha. Gente, quem não viu aquela sobrancelha super arrepiada no ano de 2024? Foi o ano das pastinhas de sobrancelha, todas as marcas lançando máscara incolor, pasta de sobrancelha incolor, tudo para deixar a sobrancelha firme e no lugar, porque realmente é uma técnica que ajuda a realçar o olhar e levantar o olhar. E aí eu trouxe então esse produtinho aqui, que é realmente um gel de sobrancelhas e geralmente a gente usa ele antes da gente começar a maquiagem. Então, ó, já vou começar arrepiando com o próprio aplicadorzinho do pincel a minha sobrancelha lá pra cima e vou fazendo esse movimento, ó. Faço uma leve pressão para essa sobrancelha ela realmente grudar na nossa pele. Então, o que mais teve em alta esse ano não foi só arrepiar a sobrancelha, mas deixar ela bem grudada no rosto, como se fosse aquela brow lamination, sabe? E aí que vem o truque, ó. Depois de você aplicar, você vem com o seu dedo ou com alguma superfície que seja reta e você vai apertando esse produto na sua pele. E aí vai funcionar como se fosse uma colinha mesmo e a sobrancelha ela vai ficar grudada no rosto o dia inteiro. E por que que eu prefiro fazer esse passo antes de começar a maquiagem? Porque às vezes quando a gente penteia a sobrancelha, a gente acaba tirando o excesso de produto que veio antes. Então a sobrancelha ela pode acabar ficando esbranquiçada ou acabar manchando caso você tenha aplicado alguma sombra, por exemplo, nas sobrancelhas para fazer o preenchimento, ou até a própria base, ela pode acabar saindo nessa região. Então, o interessante é que você faça, caso você queira fazer esse passo, você faça ele antes de começar realmente a sua maquiagem, e aí o efeito vai ficar muito mais bonito e natural. Bom, agora que a gente já preencheu a nossa sobrancelha, agora sim a gente pode começar a aplicar os produtos de maquiagem realmente. E pra começar, eu vou começar por uma técnica que não só bombou no ano passado, mas vai bombar muito agora em 2025, que é a famosa Pure Skin, que é uma pele super iluminada. Inclusive, bombou demais uma técnica de colocar iluminador na região das olheiras, então é uma técnica que deixa a pele um pouco mais iluminada, não tão matificada. E aí eu trouxe dois produtos que podem ser utilizados nesse momento, tá? Que é o Primer Glow, então caso o seu primer ele tenha uma certa cintilância, você pode aplicar no seu rosto, porque já vai dar esse efeito, além de segurar a maquiagem e tudo mais. Inclusive temos cupom de desconto na Bianchi que eu vou deixar aqui na legenda pra vocês. E uma outra opção também, caso você queira potencializar ainda mais esse efeito de pele iluminada, é usar um iluminador líquido. Eu gosto muito desse aqui do Oceane, ele já tá comigo há muito tempo, mas tem de várias marcas diferentes nacionais, e aí você pode aplicar no rosto inteiro e a gente vai garantir esse efeito de pele bem iluminada. E aí, para ambas as aplicações, você vai colocar um pouquinho de produto no seu rosto e vai espalhar com os dedos como se fosse um creme mesmo. Então, ó, vem aplicando em todo o rosto, fazendo este movimento aqui, ó. E eu gosto até de descer um pouquinho aqui pro pescoço, que eu acho que dá um efeito bem bonito também, esse excesso que sobrou. E olha só como depois de aplicar, a gente já deixou esse rosto muito mais iluminado. Tá vendo que é uma iluminação natural? Então, é isso que vai bombar muito agora em 2025. Já começou em 2024, mas
esse ano a tendência é ainda maior. E ainda falando em pele e pele natural, pele glow, a gente entra pra segunda tendência, que é essa pele que parece que você não tá de base. Uma pele mais leve, sem muita cobertura. E aí pra isso, então, eu vou usar uma base que ela chama, inclusive, Segunda Pele, que é da Contém um Grama. Eu amo essa base, é uma das minhas preferidas. E ela é bem fluida mesmo, então ela fica super confortável na pele durante o dia a dia, ela é perfeita pra você usar, porque nem parece que você tá de base, literalmente. Ela deixa um acabamento super bonito, não pesa na pele, então é ela que a gente vai aplicar. E eu gosto porque eu aplico pouquinhas gotinhas dela e ela já dá uma cobertura muito legal pra pele, mas não deixa nem um pouco pesado, ela fica super natural. Inclusive essa aqui eu também tenho cupom de desconto, eu vou deixar na legenda pra vocês. Mas uma coisa que também faz muita diferença na hora de deixar um acabamento bem natural na maquiagem é você escolher um pincel que ele seja maior, justamente pra trazer um efeito mais natural, uma camada mais fininha de maquiagem. E esse aqui da Miss Friend, ele é perfeito, ele é o MF21 e ele é dual fiber, então ele vai realmente polir essa base no nosso rosto, vai deixar o acabamento bem bonito, sem marcação. E aí eu venho espalhando, ó, e concentrando essa base só nas regiões que realmente precisam. Então, regiões que a gente tem olheiras, né, essa região dos olhos, região da zona T, que é essa parte frontal do nosso rosto, que é testa, nariz, queixo, que costumam ser um pouco mais avermelhadas, e manchinhas do rosto também. E olha só como a base, ela dá essa cobertura, então ela cobre tudo isso, mas ela não fica nem um pouquinho marcado. Realmente não dá pra ver onde começa e onde termina a base, ela fica bem fininha. E o pincel ajuda muito, muito pra polir essa base, então é uma técnica que eu amo e vai ser difícil eu largar a mão, mesmo depois de 2024, em 2030 eu ainda vou estar fazendo essa pele super leve, porque eu acho que deixa um efeito muito legal pra maquiagem, muito chique, sabe? Terminei de aplicar a base dos dois lados do rosto e olha só como essa base é perfeita, porque ela não deixa o aspecto de base. Parece que meu rosto é realmente assim, sabe? Ela cobriu as imperfeições, mas quando você olha, ela é tão iluminada e ao mesmo tempo natural, é uma película tão fininha que a pessoa ela fica até em dúvida. Quando você olha assim, não sei se vai dar pra eu abaixar, por exemplo, um pouquinho da luz, ó, pra vocês conseguirem ver. Mas bate até aquela dúvida, sabe? Será que ela tá usando base? Será que é a pele dela mesmo? Ela é muito perfeita, eu amo. Agora que a gente já terminou a aplicação da base, a gente vai pra próxima tendência, que foi super viral esse ano de 2024, que foi bronzer ao invés de contorno. Então, produtos que são um pouco mais quentes, né, que tenham esse fundo um pouco mais dourado também, com um pouco de cintilância, justamente pra gente trazer aquele efeito queimadinha de sol, ao invés de só contornar, só afinar, a gente realmente trazer esse efeito de bronzeado mesmo, sabe? E pra fazer a aplicação do contorno barra bronzer, o meu pincel preferido é esse aqui, que é o MF02, que ele tem esse formato que encaixa perfeitamente na região que a gente precisa aplicar, principalmente pra quem tem dificuldade. Isso aqui é simplesmente incrível, ó, porque só de você arrastar lá atrás, ele já vai aplicando, mas eu vou mostrar pra vocês na prática, ó. Vou pegar um pouquinho aqui do meu bronzer, e aí a gente vai simplesmente posicionar o pincel aqui na região, ó, acima da nossa orelha, é onde a gente vai encostar ele. E aí a gente vai vir arrastando, ó, lá pra raiz do cabelo. E tá vendo que só de eu fazer esse movimento, ele já tá aplicando exatamente na região que a gente costuma aplicar nos contornos? Então é muito fácil mesmo de aplicar com esse pincel. E ele não é feito só pra você aplicar aqui na região da bochecha não, tá? Você pode subir um pouquinho aqui, ó, pra sua testa, pra fazer esse contorno e esse queimadinho de sol. E aí eu gosto também de descer ele um pouquinho aqui, ó, pra essa parte abaixo do maxilar, bem aqui na mandíbula, é onde a gente vem aplicando, fazer esse movimento de vai e vem, ó, como se estivesse varrendo com uma vassourinha. E aí desce um pouquinho pro pescoço também, porque o meu pescoço, ele é muito branco. Geralmente essa região, ela costuma ser mais clara porque a gente não pega sol, né? Então é bom você trazer um pouquinho pra não destoar muito
do rosto. E olha só como o pincel, ele basicamente faz tudo mesmo. E vocês gostam dessa tendência de bronzer? Eu adoro, porque eu tenho alergia ao sol, então eu não costumo pegar muito sol e eu sou muito branca por conta disso. E aí eu amo repor essas sombras, realmente, esse bronze que eu não tenho, sabe? Então geralmente eu costumo usar esses produtos um pouco mais escuros pra trazer esse efeito bonito pra pele. Olha só como fica legal. Eu amei, principalmente quando tem uma cintilância, a gente já mantém a nossa pele ainda mais glow. Olha só como esse ano tiveram várias tendências, sempre pro glow, pro iluminado. Então, esse tipo de efeito realmente fica muito bonito e faz muito sentido ter viralizado muito esse ano. E pro blush, uma técnica viral de 2024 que começou lá na gringa, depois veio pra cá e eu acho que vai ser inclusive tendência no verão de 2025, é o tal do Sunset Blush, que basicamente a gente mistura 2 tons de blush e depois aplica um iluminador, mistura tudo e fica uma coisa linda, então vamos fazer. Eu tô usando esses lip mousses da Contém 1 grama, esse aqui na cor flamenco e esse aqui na cor medusa. Eles são super multifuncionais, então dá pra aplicar no olho, na boca, na bochecha, e aí eu vou usar esses dois, porque são bem os tons que a gente precisa pra fazer esse Sunset Blush, que é basicamente um blush mais rosado e um mais alaranjado e cremosos, ou líquidos, no caso o meu é mousse. E aí a técnica é basicamente fazer 2 pontinhos desse mais rosado lá pro final da bochecha e depois vir com o alaranjado aqui no início. E o iluminador a gente vai aplicar aqui em cima, então eu vou usar um que também é em chique e vou aplicar um pouquinho aqui em cima. Opa, que o meu já misturou tudo aqui, já fez uma meleca. E o pincel que eu amo pra fazer a aplicação do blush é esse aqui, que ele tem o formato perfeito pra gente aplicar nessa região da maçã do rosto. Esse aqui é o MF03 da Miss Frandy, o meu tá até sujinho de blush porque eu uso muito ele. E aí a gente vem arrastando tudo isso lá pro final do nosso rosto, bem em cima de onde a gente aplicou o contorno. E, gente, esse blush é muito pigmentado, esse mousse. Será que vai dar certo? Essa técnica, ela realmente fica bem marcada, tá? Então, mesmo as técnicas que eu vi no Instagram, elas ficam realmente muito marcadas no rosto, mas eu não curto muito esse efeito, tá? Sendo bem sincera, eu acho que fica muito exagerado. Então eu vou pegar um pincel sem nada, esse aqui é o MF01, que geralmente eu uso pra aplicar pó no rosto inteiro, e eu só vou dar uma suavizada pra não ficar com essa carinha de palhaço, mas assim... Essa técnica eu não sei se eu levaria muito pra 2025, não. Vou até intensificar o meu iluminador, que acabou saindo um pouquinho. E um pincel que eu amo pra espalhar o iluminador é esse aqui, que é o MF18. Olha só como o tamanho dele é perfeito pra gente aplicar o iluminador. E dá um efeito super bonito. E assim, você pode reproduzir sim essa técnica, tá? Fica super legal, mas você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de produto. Esse produto que eu usei, ele é bem pigmentado. E assim, você pode super reproduzir essa técnica se você quiser, mas eu adaptaria pra colocar apenas uma gotinha de cada produto, porque geralmente uma gotinha de um blush líquido, qualquer que você tenha, já vai ser muita quantidade pra gente aplicar na bochecha inteira. E nessa técnica, as gringas, elas aplicam 4 bolinhas, 2 da rosa, 2 da laranja, e aí eu acho que fica demais, fica muito exagerado, então eu adaptaria. Vou tentar fazer desse lado do rosto, como eu te indiquei, fazendo só uma bolinha de cada pra gente ver se funciona. Fazendo desse lado aqui do rosto, eu achei que deu um efeito muito mais natural. Desse jeito eu faria o tal do Sunset Blush, mas do jeito original, acho que eu não faria. E você, o que você achou? Se gostou mais desse lado ou desse lado? E agora temos um produto que foi super polêmica e ele voltou à tona e voltou para necessaire das mulheres de maquiagem, principalmente as brasileiras, por conta dessa polêmica que teve aí entre pó solto, pó compacto, que é o tal do pó compacto, que já estava bem esquecido na gaveta, mas o pessoal conseguiu ressuscitar ele por conta de uma marca aí nacional, né, de uma pessoa famosa.
E a gente vai aplicar então o pó compacto pra gente ver como ele vai performar na pele. E aí tem duas formas de a gente fazer a aplicação do pó compacto. A primeira é usando uma esponjinha de veludo. Essa aqui é da Miss Frange também. Eu adoro ela porque ela vai concentrar bem esse produto aqui, principalmente nas regiões que a gente quer mais cobertura. Ou você pode optar por um pincel, e aí eu trouxe 3 aqui que eu gosto de usar geralmente na minha maquiagem. Esse MF aqui 23, ele pode ser usado para fazer a aplicação do pó concentrado nas regiões um pouco menores do seu rosto. Então, quando você não tem, por exemplo, uma esponjinha de veludo, você pode vir com um pincel desse aqui pequenininho pra gente chegar bem aqui perto dos cantinhos, ou você pode vir com esse aqui maior, que é o primo mais velho dele, que é o MF22, por exemplo. Tá vendo que é o mesmo formato de pincel? A única coisa que muda é realmente o tamanho, porque aí esse aqui, por ser maior, ele já vai te dar mais praticidade e rapidez e você pode aplicar no rosto inteiro. Ou você pode vir com um ainda maior, né, caso você queira um acabamento mais natural e não queira concentrar tanto esse produto, porque quanto mais a gente concentra, mais marcado vai ficar essa maquiagem e mais cobertura. Principalmente o pó compacto, que geralmente costuma ter mais cobertura, tá? Então, você pode vir, por exemplo, com o MF01, que é um pincel bem fofão, então ele vai dar um acabamento bem natural na sua maquiagem, ele vai realmente espalhar no rosto só pra selar esse produto sem concentrar demais. Então é um pincel perfeito pra quem quer um acabamento natural. São 3 opções, tá? E aí eu vou fazer a aplicação tanto com a esponjinha quanto com o pincel pra você ver qual que te agrada mais. Vou pegar aqui a minha esponjinha, vou dar algumas pachadinhas aqui, ó, no meu pó. A minha esponja tava até novinha, olha só. Vou espalhar essa linhazinha que formou aqui abaixo dos meus olhos pra gente não grudar ela na nossa pele. E aí esse pincel aqui que eu mostrei pra vocês, pequenininho, que a gente pode usar pra fazer a aplicação do pó, eu gosto de usar pra corretivo também. Esse, o MF23, porque ele é bem pequenininho, ó. Então eu uso pra fazer a aplicação do corretivo, porque dá um acabamento super natural e bonito. Então ele é super multifuncional. E aí a gente vem dando batidinhas e concentrando esse pó, principalmente nessa região aqui dos olhos, pra gente garantir que tudo vai estar bem selado. E aí o pó compacto, que voltou à tona agora em 2024, eu recomendo que você aplique só nas regiões que você costuma ter manchas ou regiões que você quer uma cobertura mais alta. Eu, por exemplo, gosto de aplicar nas minhas olheiras, porque eu quero mais cobertura. E eu gosto também de aplicar aqui, ó, nessa região que eu tenho acne no rosto. Então é uma região que eu costumo concentrar um pouquinho mais de produto. E aí eu venho dando batidinhas, ó, com a esponjinha. Mas caso você tenha, por exemplo, uma pele um pouco mais seca ou pele madura, eu já não recomendo que você faça aplicação com a esponja, tá? Nesse caso, você vai precisar de um pincel, e aí a gente vai usar esse aqui que é o MF01, porque ele é maior, então ele vai realmente espalhar esse produto sem deixar ele concentrado. E aí a gente vai dando, ó, batidinhas com esse pincel no nosso rosto. Pega um pouquinho do produto e vem dando batidinhas com o pincel. E aí a gente vai ter uma pele bem selada, mas sem colocar muita cobertura. E essa é uma forma de aplicação que a gente vai conseguir aplicar o pó compacto, que é um produto um pouco polêmico justamente por deixar a pele muito carregada, de uma forma que ele não vai ficar tão carregado, porque a gente tá só concentrando ele realmente nos pontos onde precisa e o restante do rosto a gente tá vindo batidinhas. E pra você não perder esse viço da pele iluminada que a gente veio fazendo desde o começo do passo a passo da pele, é só você não concentrar muito nas regiões que você quer que a pele fique mais iluminada. Então, ó, eu não concentrei tanto nessa parte do meu iluminador e blush, por exemplo, que é uma região que eu quero um pouco mais iluminada, e eu só concentrei mais realmente onde eu quero manter mais sequinho, que é a zona T do meu rosto, que costuma ser um pouco mais oleosa, e as regiões que eu quero mais cobertura, como olho e manchinhas de acne, por exemplo. E agora que a nossa pele tá pronta para os olhos, eu confesso que foi difícil fazer a escolha do que eu selecionaria para as tendências de 2024, mas teve uma em específico que foi muito diferente, que eu não imaginei que voltaria ou a gente teria tão cedo, que é a tal da sombra cinza. Então, quem lembra daquela época que a gente amava aplicar
preto, prata, mistura tudo e traz aquele efeito um pouco mais grafite da sombra cinza que a gente não via muito mais, né? A gente tá numa pegada um pouco de sombras um pouco mais quentes, com fundo do tom de pele, enfim. E aí a sombra cinza, ela veio com tudo, então eu selecionei ela pra gente fazer a aplicação. Eu vou usar uma que é uma sombra em stick mesmo, que é essa aqui da Ruby Kisses, e a cor dela é a Titanium Glam, que é esse tom de grafite. Então vamos ver o que vai sair nesses olhos. E aí, pra fazer a aplicação dela, eu vou vir aplicando ela bem próxima da raiz dos meus cílios. Ela desliza muito fácil, essa sombra. Olha isso, como ela é prática. Em 1 minuto eu já tenho ela aplicada no olho inteiro. E aí eu vou deixar ela bem borradinha mesmo, porque depois a gente vai vir com o pincel espalhando essa sombra pra deixar o acabamento mais bonito, ó. Fiz praticamente a aplicação em toda a minha pálpebra móvel. E aí a gente vai vir com um pincel médio de esfumar, que seja bem fofinho, bem macio mesmo. Esse aqui é o MF19 da linha Squad da Miss Frandy. Ele é perfeito para esfumar. Ele tem esse formato diagonal que vai ajudar bastante a encaixar essa parte um pouco mais longa aqui bem dentro do nosso côncavo. E aí a gente vai vir literalmente nessa bordinha dos nossos olhos, fazendo o movimento de vai e vem. E aí o próprio pincel, ele vai vir espalhando essa sombra. Com muita paciência, você vem em toda essa bordinha, inclusive aqui no início dos olhos, e vem fazendo esse movimento, ó, de vai e vem, vai e vem, vai e vem, até a gente esfumar, ou seja, espalhar realmente esse produto concentrado que ficou nessa linha dos nossos olhos. A gente não quer nenhuma linha, a gente não quer nenhuma marcação. Então a gente vem fazendo esse movimento de vai e vem. E olha só como essa sombra, ela já vai se espalhando com a tonalidade na nossa pele e deixando um efeito muito mais natural. A mesma coisa do outro lado. E pra complementar a nossa make, eu vou usar um pincel bem fininho mesmo, esse aqui é o MF13. E eu vou pegar um pouco dessa mesma sombra com o pincel e a gente vai aplicar lá embaixo, aqui na região dos cílios inferiores. Então coloca o seu espelho um pouco mais alto pra você conseguir abaixar o seu queixo. E aí você vem fazendo movimentos, ó, de vai e vem, bem rente à raiz do cílio pra gente dar o acabamento para maquiagem. E esse também é um efeito que vai deixar a sua maquiagem mais intensa, tá? No geral, esse tipo de sombra grafite, cinza, já é um olho um pouco mais intenso. Então, eu recomendaria que você fizesse esse olho, por exemplo, na parte da noite, mas fica muito bonito você dar esse acabamento embaixo para destacar ainda mais os olhos, deixar esse olho bem marcado mesmo. E aí, com esse pincel fininho, ele ajuda muito pra gente até deixar, ó, esse olho mais alongado. Tá vendo que eu tô puxando como se fosse um delineado? E deixa um efeito muito bonito. Olha a diferença desse olho aqui pra esse olho aqui. Tá vendo como esse esfumado inferior, ele dá toda a diferença no olhar? Eu acho que deixa um efeito super bonito. Finalizamos o nosso olho cinza e eu achei que foi uma tendência muito legal que veio esse ano, porque a gente tava numa fase muito básica, muito do marronzinho claro, tudo pro claro, tudo pro rosé, e aí do nada a gente veio com uma sombra cinza que é bem mais intensa, bem mais marcada. Mas e aí, o que você achou do resultado? Usaria ou deixaria essa tendência só em 2024 mesmo? A próxima tendência, confesso que é uma tendência que eu fiquei muito feliz que bombou, porque é uma coisa que eu já usava. Era muito difícil de encontrar produtos nessa tonalidade, então eu fiquei feliz que essa tendência veio aí à tona, porque mais marcas nacionais começaram a fazer produtos desse tom, e até inclusive cílio postiço, que é a máscara de cílios marrom. Gente, o quanto viralizou o olho marrom, a boca marrom, tudo marrom, e a máscara de cílios marrom também veio com tudo, que deixa um efeito mais natural para os olhos, é perfeito, tanto para quem tem olhos castanhos quanto para quem tem olho claro.
lançaram. E realmente é um tipo de máscara para quem não quer deixar aquele olhar extremamente destacado, mas quer dar esse efeito de cílios mais alongado. Então é uma tendência que eu simplesmente amei, porque eu gosto muito desse tipo de cílio, né, um pouco mais natural. E aí, basicamente, a gente vai aplicar normalmente como a gente aplicaria qualquer máscara, mas ela vai deixar um efeito muito mais bonito para os nossos olhos. Então vamos ver como vai ficar com essa maquiagem cinza, né? Esqueci de falar, mas eu tô aplicando essa máscara aqui, que é a da Contém 1 grama. Ela é a Ferocious, na cor marrom, tá? E eles lançaram, inclusive, a versão Peel Off dessa máscara de cílios na cor preta, que eu amo também, porque, gente, nada mais chato do que tirar máscara de cílios à prova d'água depois que a gente chega em casa, ou então ficar toda borrada quando os cílios não é à prova d'água. Então o Peel Off, ele basicamente ele não vai borrar o dia inteiro, mas ao mesmo tempo vai ser muito fácil de tirar, porque ele sai inteiro na mão, ele sai como se fosse uma película mesmo, sabe? Na água quente, sem muito esforço, então é simplesmente perfeita. E eu tô super feliz que eles lançaram a versão Peel Off. Eu já testei e eu amei. E olha só a nossa máscara de cílios marrom como tá ficando. Dá um efeito super bonito. Eu vou só dar uma encostadinha mesmo aqui embaixo, tá? Pra não pesar demais. Terminei de aplicar e olha, eu não sei se vai dar pra ver. Eu vou até colocar um zoom aqui. Porque na minha cabeça, e o que eu tô vendo aqui pessoalmente, ela destaca muito os olhos castanhos. Então assim, é um efeito muito bonito mesmo pra maquiagem. Eu amo essa técnica de cílios marrom. Eu usaria sempre, levaria pra todos os anos possíveis. Ó, já tá me acompanhando há muito tempo. Eu fiquei muito feliz que bombou. E, assim, eu até achei que combinou com essa maquiagem. Eu achei que não ia ficar legal, mas como dá um efeito super natural pros cílios, eu achei que ficou legal. Combinou, inclusive... Eita! Combinou, inclusive, com a nossa sombra cinza. E aí, o que você achou? Usaria, não usaria? Tá, você depois me conta. Eu tenho certeza que você vai amar. E, gente, eu quase ia me esquecendo de um produto que bombou muito também esse ano, que foi o lápis marrom. Então eu vou puxar aqui um pouquinho dos meus olhos e vou aplicar na minha linha d'água um pouco do lápis marrom, que eu acho que vai deixar o nosso olho ainda mais intenso e muito bonito. Porque essa maquiagem tá bem pra noite, então eu acho que vai dar um efeito super legal. Vou até aproveitar esse pincel bem fininho que eu mostrei pra vocês que a gente usou na parte de baixo dos olhos pra gente colocar um pouquinho, ó, de lápis aqui em cima, bem rente à raiz dos cílios, porque vai fazer como se fosse um delineado mesmo, mais esfumado. E olha só o efeito que já deu para os nossos olhos, achei que ficou muito lindo, deu todo o acabamento. E falando em cílios marrom, a Miss Frange, pensando nessa tendência, ela lançou essa linha aqui, que é a Neutrals, que são cílios que tem essas cerdas marrons também, para trazer um efeito mais natural. Tem cílio que é completamente marrom, como é o caso desse aqui, mas também tem alguns que são misturados de cerdas pretas com cerdas marrons, então dá um efeito muito bonito na maquiagem. E pra colar o cílio, a gente vai tirar ele da caixinha, a gente vai medir. A primeira coisa que a gente vai fazer é medir nos nossos olhos, então eu vou apoiar o cílio aqui em cima do meu olho pra ver se tem algum excesso de cílios aqui que fica pra fora do meu olho, e é exatamente esse excesso que a gente vai cortar antes de colar nos nossos olhos. E a gente sempre vai cortar a parte final, ou seja, a parte mais longa dos cílios, e eu vou tirar só 2 tufinhos, que é o que sobrou, que ficou pra fora dos meus olhos. Eu vou fazer isso nos 2 lados. E aí, pra colar, eu vou usar essa pinça aqui de cílios, que também é da Miss Frange. Ela ajuda muito na hora de fazer a aplicação. E a gente, basicamente, vai começar apoiando esses cílios. É importante que você deixe esperar secar um pouquinho a cola, tá? Então, espera aí 1 minutinho antes de colar. E aí, depois você vem, ó, colando primeiro aqui no centro e depois a gente vem puxando a pontinha externa e por fim a gente cola a pontinha interna. E aí eu gosto de vir com a própria pinça apertando, ó, os meus cílios naturais com os meus cílios postiços pra garantir que tudo vai estar bem coladinho, bem grudado. Senão a gente consegue ver exatamente uma divisão, um vão no meio entre o nosso cílios natural e os cílios postiço. E olha só o efeito que deu desse lado aqui com os cílios e esse lado aqui sem os cílios. Olha só o efeito que dá, gente.
a intensidade que traz pro olhar. E reparem que ele é um cílio que deixou um acabamento muito natural mesmo, por ele ter essa tonalidade marrom, né? Além das cerdas serem pensadas pra isso, eu achei que ficou um efeito muito bonito na maquiagem. E, gente, como os cílios é a cereja do bolo, né? Faz toda a diferença. Agora, pra finalizar, outra tendência que bombou muito em 2024 foi o gloss marrom. Então, eu escolhi ele pra gente fazer a aplicação nos lábios. Esse aqui é da Contém 1 grama, ele tem um tom muito bonito. Esse aqui é o Sobrenatural. E aí, como não dá pra falar e ao mesmo tempo aplicar, eu vou aplicar e já volto pra mostrar pra vocês como ficou o resultado. Terminei a aplicação do gloss e como ele ficou um pouco desregulado no lábio e eu prefiro dar uma preenchida nele, eu vou usar esse pincel aqui que é o MF11 da Miss Friend, que ele tem uma pontinha que pode ser usada pra delineador, mas eu gosto de fazer esse efeito de acabamento pros lábios também. E aí eu venho, ó, contornando esse lábio pra deixar tudo bem certinho. E ele vai desenhando a boca como se fosse um lápis mesmo. Agora sim, lábio contornado, e olha só o efeito que dá um gloss labial marrom. Confesso que essa é uma das minhas tendências preferidas de 2024, que eu não botava muita fé, mas depois que eu comecei a usar, eu amei e eu super levaria para 2025. Mas agora eu quero saber de você, qual que é a tendência que você menos gostou e que você vai deixar em 2024, e qual que é a tendência que você mais gostou e que você com certeza vai levar para 2025. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like pra gente saber que você gostou, se inscrever no canal, porque sempre tem vídeo novo pra vocês, e a gente se vê na próxima. Um super beijo!